Olá pessoal, trazendo mais um pouco do meu conteúdo para vocês. Quero falar agora, neste exato momento, sobre algo que eu já gostaria de ter falado e passado para vocês há um bom tempo. Eu quero falar hoje sobre o tempo antigo e o tempo atual. Quero também falar sobre o tempo antigo e o tempo atual e a diferença do aceleramento das coisas entre esses dois períodos de tempo, de como as famílias, os amigos, os colegas viviam nos tempos um tanto quanto mais antigos e como tudo se desfez e como vivem hoje as famílias, os amigos, os colegas. Não posso generalizar, mas eu vou falar de uma grossa fatia de pessoas que vivem assim nos tempos atuais e como essas pessoas viveram nos tempos antigos há alguns tempos atrás, há algumas 4, 5, 6 décadas atrás, ou até um pouco mais. Nos tempos antigos, as famílias se reuniam para o café da manhã, para o almoço e para o jantar. Até mesmo aquelas famílias um tanto quanto mais desleixadas, onde alguns não gostavam de almoçar, tomar café e nem jantar à mesa junto com os outros. Gostavam e gostam de usar o sofá para ficar de frente à TV, ou ir para o quarto para ficar também de frente à TV ou ouvindo uma música ao seu gosto. Porém, de alguma forma, continuavam sentindo o calor humano da família porque estavam dentro da mesma residência, dentro da mesma casa, não é isso? Ali, por mais que uma família não tivesse uma base bem sólida de amor entre ambos e de respeito pelo outro, mas existia o mínimo disso. E de alguma forma a família se reunia, mesmo que entre um momento e outro houvesse uma pequena desavença, um pequeno desentendimento, um pequeno atrito, mas logo faziam as pazes, pediam perdão um para o outro, ou os pais educavam eles a serem assim, e eles viviam assim, os irmãos entre si, respeitando um ao outro, né?
e acabavam entendendo que aquilo seria decepcionante para os pais, que seria horrível os pais verem eles vivendo de maneira desrespeitosa um com o outro, e em respeito aos pais eles logo faziam as pazes, né? Neste tempo, há algumas décadas atrás, para quem tinha condição, a TV era preto e branco, daquela que apertava o pitoco com o dedo, né? Nem mesmo controle existia. Tinha que levantar a poupança e lá na televisãozinha, preto e branco, não existia televisão a cores, e apertar o dedo no canal desejado. Tudo aquilo ali era motivo de alegria e de diversão. Assistir a mesma novela, uma nova novela, ou vale a pena ver de novo. E quem podia estar em casa, não estava na labuta, ou seja, no trabalho, curtia, vale a pena ver de novo, com a mãe, com os irmãos, com os tios, no sofá da sala, sentado, todas as tardes, após o Jornal Nacional. Isso há 50, 60 anos atrás, não é isso? Vivíamos, muitos de nós, em comunicação sempre. A escola era com toda a metodologia normal e natural. Todos iam à escola. O ensino naquela época apresentava uma certa qualidade, não era tão rasa como é hoje, e tão decadente e tão deprimente como é o ensino hoje no Brasil e no mundo, né? Pelo menos aqui no meu país é decadente, deprimente e defasado. Porém, naquela época lá, apesar de não ter todo o avanço tecnológico que existe hoje, as matérias eram bem aplicadas, as disciplinas eram bem aplicadas, a doutrina da escola era respeitada, o lanche da escola apresentava uma qualidade natural e boa, e tudo aquilo ali unia todos os jovens juntos e conseguiam dividir amizade, coleguismo, compartilhar ideias, dialogar, sentir o calor humano um do outro. E assim também era nas famílias, seja esta a família que fosse. De acordo com 5, 6 décadas atrás, não tinha vários quadros de família como nós temos hoje. Eram mais as famílias tradicionais. Macho, fêmea, casavam-se e geravam família. Então era esposo, esposa, filhos, né? Era mais a tradição. Já existia as outras classificações, né? Mas não eram formadas ainda de maneira nítida, a olho nu de todos, era algo mais vivido de uma forma mais obscura,
devido ao alto nível de preconceito dessas épocas passadas. Épocas da ditadura militar, épocas bem severas para pessoas homossexuais, ou seja, lésbicas, bissexuais, travestis, pessoas transgêneras, que hoje também formam famílias formadas, não constituídas, porque não é macho e fêmea, para terem famílias constituídas, e sim famílias formadas por fertilizações ou por adoções. Não tem como ter entre essas pessoas dessas siglas, respeitosamente, família constituída, e sim família formada, com muito amor, com muito respeito, mas são através das fertilizações, das inseminações artificiais e também das adoções, respeitosamente falando. Porém, voltando ao quadro das famílias tradicionais, as famílias tinham comunicação direta, mãe com filhos, filhos com mãe, pais com filhos e filhas, filhas e filhos com seus pais, seja com seu genitor e com a sua genitora. Tinham ligação de amor, tinham ligação em momentos em que o relacionamento ficava mais difícil, quando os filhos iam tornando-se pré-adolescente, adolescente, em seguida jovens adultos. Mas havia uma ligação presencial, física, existente. Porém, anos foi se passando, o fogão que era a lenha, hoje é elétrico ou a gás de cozinha. O ferro de passar que funcionava a carvão, hoje é elétrico, funciona na energia. Os primeiros telefones sem fios e com fios eram só telefones, não eram mini computadores, como são os telefones celulares de hoje e até mesmo os telefones sem fios de hoje, que já vêm numa contratação com outros avanços, com internet, com TVs por assinaturas e vários outros avanços que ainda possa estar por vir, né? Contudo, o tempo passou, os jovens mudaram, os pré-adolescentes perderam sua doçura de criança, a verdadeira doçura da inocência das crianças. Não generalizo, mas uma grossa fatia delas já não vivem mais como criança, mas devem e têm o direito de ser respeitadas como crianças. Porém, se você tiver 10 minutinhos de diálogo com quaisquer uma delas, você irá ver que não há mais inocência, não há mais doçura de criança. Há só a idade e o físico e a estatura de uma criança, né? Porém, o mundo, os séculos foram avançando cada vez mais e as atualizações avançando cada vez mais, principalmente na nossa tecnologia. Essa é a mais avançada e a mais poderosa de todas, que arrancou praticamente de toda uma nação a forma natural
e mais gostosa e mais atrativa, mais humana e mais calorosa de se viver a vida entre os seres humanos, principalmente entre as famílias. Hoje, nos tempos atuais, eu já falo das famílias de maneira generalizada, porém respeito todas elas. A família tradicional, porém eu vim de uma família tradicional. Eu vim do ato de coabitação de um homem e de uma mulher. Portanto, não tenho nada contra a homens, desde que tenha caráter, prudência e decência, e não tenho nada contra mulheres, porque eu acho a mulher em si um ser magnífico. Todas elas, sem quaisquer acepção. As feias, as bonitas, as gordinhas, as magrinhas, todas elas são maravilhosas. Então, não tenho nada contra mulheres. Mas voltando para o nosso ponto, as famílias atuais, sejam elas tradicionais ou famílias formadas por casais de homossexuais, casais de pessoas transgêneras com pessoas, mulheres cis, homens cis, casais de gays, casais de lésbicas, casais de pan, de inter, de assexuados ou de várias outras identidade de gênero ou sexualidades escolhidas para seus relacionamentos, para formarem suas famílias, que têm crianças de famílias formadas. Quando se trata desses tipos de casais, não é família constituída, é família formada, porém com o mesmo amor, com as mesmas estruturas e às vezes até mais em conceitos morais, princípios e valores. Essas crianças são educadas por estas famílias formadas, seja por adoções ou fertilizações. Porém, aquele calor humano existente foi completamente acabado. Não generalizo, mas falo também de uma grossa fatia da sociedade no todo que se permitiu, pelo uso desregrado desse aparelhozinho, deste mini computador, onde existe dentro dele uma mini CPU, que não ele destruiu, entendam-me, não foi o aparelho que destruiu, mas sim a maneira desregrada, a maneira doentia e a maneira de que o ser humano se fez completamente dependente do uso doentio e desregrado do celular. Esse mini computador com esta mini CPU, onde muitos deles hoje cabe dentro deles um universo. Porém, quem não conseguiu educar o uso deste aparelho, hoje vive dentro de uma casa com a sua própria família, onde vive com a sua família, ao qual ele não se dirige mais à própria mãe sequer para pedir a sua bênção. E que pedir a bênção aos pais hoje, para os jovens, é coisa para muitos, não generalizo, mas para muitos,
coisas de gente babaca e de gente otária. É assim que eu ouço e conversei com muitos jovens buscando como estava as coisas nos tempos atuais, e elas estão exatamente dessa forma. E eu perguntei: você ainda pede a bênção para os seus pais? Coisas simples como: por que você chama o seu pai e a sua mãe de tu e você? Isso é desrespeito. Na minha época, é senhor e senhora, ou senhor meu pai, ou senhora minha mãe, que aliás é um ser sagrado. Deve continuar sendo sagrado para todos nós. Não importa a nossa identidade de gênero, não importa a sexualidade a qual nos relacionamos, nem religião, nem etnia ou raça ou coisa do tipo. Nossos pais são coisas sagradas. Então, hoje vivemos num mundo que, por incrível que pareça, eu vi e ouvi histórias de um filho que pede para o irmão pedir o café da manhã dele através do celular e pergunta se a mãe está na cozinha e pode ir deixar no quarto. Irmãs que não se veem mais, que não vai mais a uma praia juntas há séculos, não vão mais a um shopping, participar de um programa, ver um bom filme, trocar uma ideia, saber uma da outra como estão, se estão bem, como estão avançando nos estudos, ter um diálogo normal, com presença de calor humano, com presença de gente humana, falando com gente humana, se comunicando com gente humana. Tirar um tempo para brincar, irmãos juntos, adolescentes, jovens, jovens adultos, jogar travesseiro um no outro, rasgar o travesseiro para soltar um monte de espumas, caírem na cama sorrindo, conversarem, dialogarem. E isso não abate só os filhos. Alguns adultos também, de 40, de 50, de 60 e até de 70 anos, também deixaram de lado, por um momento de uma certa distração, digamos assim, por serem pessoas mais amadurecidas e mais sérias, pessoas adultas, que apenas ficaram deslumbradas com a chegada do celular, com o lançamento do celular, não só no Brasil, mas em todo o mundo, desde o seu invento, né? Também ficaram completamente desligadas de seus filhos, do lazer com eles, de um tempo para o apoio psicológico aos seus filhos, principalmente as filhas mulheres. Muitas mães deixaram a desejar com o uso desregrado e, de certa forma, irresponsável com o aparelho celular. Muitos pais também, para quem não soube usar de uma maneira mais séria, foi motivo até mesmo de destruição em várias famílias, causando um grande número de divórcios e de famílias que se desfizeram, que se despedaçaram e que não voltaram nunca mais a conseguir a ter a base que já havia sido constituída há 30, 40, 50 anos,
que foram destruídas pelo uso errado, pelo uso irresponsável, pelo uso, podemos dizer, sem sabedoria, sem nenhum controle. Esta pequena CPU, guardada dentro dessas caixinhas de modelos lindos e sensacionais, destruíram e desfizeram muitas famílias. Acabaram e destruíram amizades de anos. Pessoas que se encontravam na sexta-feira para tomar aquele chopp, que já não se encontram mais. E se perderam completamente no meio do caminho, com a chegada do celular. Pessoas que substituíram a amizade de 20, 30, 40 anos somente pelo grande ego de ter o celular onde ele pode expor as suas selfies. Para quem não entende, a selfie, quando você vira o celular para marcar seus momentos e ali tirar a sua foto de frente, a selfie ela passa um estado de ego, um estado de poder, onde você exibe com uma força de ego poderosa, onde você está dizendo que você se considera o máximo dos máximos, que você pode marcar todos os seus momentos e que ali não há mais a necessidade de você sentir a presença amiga dos seus velhos amigos de longas datas e até dos mais recentes, dos menos recentes, mas que são coleguismos que podem se transformar e que deixaram de se transformar em lindas amizades. Porque o ser humano cheio de ego e no seu descontrole se permitiu a entender que ele não precisava mais de amigos, não precisava mais de sentir o calor humano de um abraço delicioso dos seus pais, dos seus irmãos. Quantas famílias já não se reúnem mais nas noites natalinas, nas noites de Réveillon, todas se destacam em seus mundos, em seus universos, e todas elas já vinham sendo destruídas por causa do uso errado, destrutivo mesmo, do celular. Não foi, deixando claro, o celular que destruiu famílias, destruiu amizades, destruiu namoros, noivados, coleguismos. Não é do aparelho que eu falo, não é do microcomputador que eu estou falando, que é o celular. Não é desta pequena CPU que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas que passaram a usar ele de forma desregrada e doentia. O celular, ele conseguiu, até mesmo de uma forma poderosa, pessoas que sempre se encontravam com amigos, familiares que tomavam seu café da manhã juntos, seu almoço, se encontravam nos domingos, nos sábados, para aquele churrasquinho, que praticamente hoje já não acontece mais. E se acontece, tem que ser publicado. Olha, uma pessoa, quando ela vem a sentir a necessidade notória aos olhos de qualquer pessoa, a necessidade de publicar o seu café da manhã, de publicar o seu jantar, de publicar o seu almoço, de publicar as suas compras. Quando você não é uma pessoa pública, que até mesmo uma pessoa pública, dependendo do quadro que ela ocupa,
dentro da pessoa pública que ela é, nem tudo ela precisa publicar. Existem muitas coisas que uma pessoa pública não publica porque é o direito dela se resguardar, ou dele se resguardar. Porém, quando você sente a necessidade, quando você é uma pessoa anônima,